Vejo no teu rosto as marcas do desgosto. Chega de sofrer. Teu corpo cansado, estás enfadado, pensas em morrer. Não pense na morte, lembre-se que Deus é forte, tua proteção. O mundo é assim mesmo, falo sem segredo, tudo é ilusão. Para que chorar? Se teu Deus existe, por que está triste o teu coração? Para que chorar? Não vale a pena para o seu problema, Deus tem solução. Comece a cantar, cante com a alma, tire a tristeza do teu coração. Para que chorar? Não vale a pena para o seu problema, Deus tem solução. Amém, amém. Glória a Deus. Deus é teu amigo, é o teu Pai querido, vai lhe socorrer. No céu ou na terra, mesmo no abismo, o teu Deus te vê. Mesmo que os homens sejam arrogantes, sem amor pra dar, seja triunfante, porque Deus promete jamais te deixar. Para que chorar? Se teu Deus existe, porque está triste o teu coração? Para que chorar? Não vale a pena para o seu problema, Deus tem solução. Comece a cantar, cante com a alma, tire a tristeza do teu coração. Para que chorar? Não vale a pena para o seu problema, Deus tem solução. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs, amados, preciosos, joias do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Quem tem esse imenso prazer em vos cumprimentar, esse irmão em Cristo, o ministro, irmão Roberto. Deus abençoe a todos que agora, nesse horário, nesse momento, está sintonizado juntamente conosco, diante da mesa do Senhor, onde nós cremos que Deus, através da sua palavra, tem sempre uma bênção para você. Sempre uma ajuda espiritual para você. Você deve confiar em Deus. Deus te abençoe, tantos quanto agora estão entrando aí, depois outros poderão vir. Que o Espírito Santo continue ampliando a graça, a misericórdia sobre sua vida, sua casa, sua saúde, sobre tudo que você for fazer. Nós cremos que na medida que nós vamos dedicando nas mãos de Deus, a medida que você dedica é o tanto quanto também vai podendo te abençoar. É como você tem dito, né?
dependendo do tempo que você tem para Deus. Se você tem bastante tempo com Deus, você tem bastante tempo para ser abençoado também. Mas se não tiver tempo para Deus, fica difícil, né? E Deus vai te ajudar, é complicado se você não dá tempo para Ele. Mas graças a Deus por mais uma vez, uma noite, uma oportunidade, né? Esse é o nosso testemunho, que Ele tem feito grandes coisas por nós e ainda está fazendo e vai fazer. E creio que Ele vai fazer na sua vida também, se você deixar Ele trabalhar em você, Ele entrar na sua vida, guiar os seus passos, viver para você, através de você. O Espírito Santo faz isso. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, seja por essa primeira vez ou mais vezes, que o Espírito Santo te ajude. Nós estamos desejosos de que todos possam chegar ao conhecimento da palavra de Deus, a saber, Cristo Jesus manifestado na forma bendita e benigna do Espírito Santo, através da exposição da sua palavra, através do mover de Deus. Que Deus possa fazer isso por você, para que você seja e se sinta feliz com Ele. Amém? Deus quer que seu povo seja feliz. Deus não quer que seu povo fique oprimido, né? Cabisbaixo, preso, cheio de argumentos, cheio de razões. Não, Deus não quer isso. Deus quer que nós confiemos na sua palavra e a uma só voz falamos a sua palavra. Cremos nesta palavra, vivamos esta palavra. Esse é o desejo de Deus. Eu creio que cada verdadeiro cristão, cada um que realmente quer encontrar com o Senhor, está desejando também fazer parte disso. Agradar ao Senhor, né? Graças a Deus. Irmãos, nós vamos ouvir uma faixa musical, mas depois da faixa musical, nós vamos ler uma escritura que se encontra em Ezequiel, capítulo 24, apenas o verso 24. Tá bom? Nós estamos com um tema muito bom hoje aqui, a mensagem do profeta, que nós vamos meditar um pouco aqui, ouvir um pouco da mensagem, intitulada assim, ó, um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Logo o verdadeiro deixa passar por alto. Muitos agarram o falso, ficam atrás de sinais, e o verdadeiro não consegue chegar. Mas, graças a Deus que o povo de Deus está procurando ver o sinal de Deus verdadeiro e seguir o que o sinal diz para nós, né? Então a escritura será Ezequiel, capítulo 24, verso 24, e o tema então será um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto, tá bom? Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos ouvir aqui mais uma faixa musical. Breve chegará o grande dia que Jesus por essas nuvens vai voltar, com trombetas que ressoam fortemente. Ele vem com braços fortes para julgar. Quantas vezes foi pregado que um dia ele haveria de voltar. Quantos homens clamarão amargurado? Quem é que pode decidir a nos livrar? A quem me dera, se eu pudesse colocar Cristo nos corações, eu cantaria grande vitória, porque Jesus Cristo é um grande Rei, e entoaria novas canções, linda como a glória dele.
sua sentença. Para aqueles Que o seu nome rejeitou, desprezando sua morte no madeiro, e o sangue que no monte derramou. Quantas vezes foi pregado que as nações ele haveria de julgar. Quantos povos clamarão desesperados, em doce morte nossa vida arrebatar. A quem me dera, se eu pudesse colocar Cristo nos corações, eu cantaria grande vitória, pois só Jesus Cristo é o grande Rei, e entoaria novas canções, linda como a glória dele. Amém. Graças a Deus. Vamos então para a Escritura de Ezequiel, capítulo 24, o verso também 24, que diz assim: assim vos servirá Ezequiel de sinal. Amém? Conforme tudo quanto lhes farei, e quando isso suceder, então sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Amado Senhor, Pai eterno, abençoa, vivifique as tuas palavras em nossos corações. Nós precisamos ser guiados por isso, Senhor. A razão de estarmos de pé hoje, que o Senhor nos sustentou. Muito obrigado até aqui, pelo dia, pela graça de estar de pé para te adorar. Senhor, perdoa as nossas negligências, nossas falhas, e aceita assim a nossa gratidão. E vivifica essas palavras em nossos corações, pois pedimos essas bênçãos no nome santo de Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém. Amados preciosos irmãos, não foi propriamente essa escritura que o profeta leu para pregar a mensagem um verdadeiro sinal que se deixa passar por alto. Mas ele faz muita menção dessa escritura, em que ele diz que Ezequiel, na verdade, foi um sinal de Deus para aquele dia. E o povo não estava acostumado com o sinal de Deus. Você sabe que sempre é assim, né? Até notei algumas coisas aqui, né? Há pessoas que são buscadoras de sinais. Mesmo no dia de Jesus, tinha. Que sinal será no dia da vida do Filho do Homem? E sinal quanto a isso? Quanto aquilo? Jesus falou assim: vós podeis ver bem a manifestação do tempo, né? Se vai chover, se vai ser frio, mas não consegue perceber o final dos tempos. Então, as pessoas sempre querem sinais. Eles correm atrás de sinal, daqui e de lá, né? Mas eles não conseguem ver o verdadeiro sinal de Deus. Amém? Mas não vê o verdadeiro sinal do dia, da hora. E Ezequiel aqui era o sinal daquele dia. Aleluia! Deus sempre, atrás do sinal, tem uma voz a qual o homem precisava ver, enxergar isso, né? Então era a voz do sinal. Deus tinha o sinal, que era um profeta, e tinha a voz de Deus através do profeta, mas eles não puderam ver isso, né? Veja, nos dias também, Jesus em seu dia, sendo o sinal para a hora, também foi ignorado. Que coisa, hein? Também foi ignorado. Hoje é a mesma coisa. E não importa o quanto esforço se faça para tornar notório isso, para que o povo pudesse perceber isso. Não adiantasse o quantos milagres, quantas coisas que Jesus fazia, mas mesmo assim eles procuravam algo para criticá-lo, procuravam algo para desprezá-lo. E
inclusive com o povo que ele veio, que era o povo chamado seu. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não receberam e fizeram tudo quanto quiseram com ele. Veja bem, como que situação eles puderam se encontrar, porque eles não puderam ver realmente o que Deus estava fazendo. Mesmo assim, se torna negligente a ver. Justificando, Jesus tinha cura, libertação, ressurreição, como a de Lázaro e outros, né? E mesmo assim, eles não puderam entender que ele é o Messias. Falaram, por que você pode fazer isso no dia de sábado? Que autoridade você faz isso? Você expulsa demônio, expulsa o diabo pelo príncipe dos demônios e tudo mais. Então eles achavam de tudo quanto é maneira para não ver o sinal de Deus. Agora, muitos não viram nos dias de Jesus. Foi porque não estavam acompanhando as Escrituras. Irmãos, não tem nada novo. O que nós precisamos saber é que a palavra deve ser revelada em nossos corações. Então, muitos não viram nos dias de Jesus, foi porque não estavam acompanhando as Escrituras. Eles não liam. E se liam, passavam por alto também, não guardavam o que estava lendo, não analisavam de perto, enxergando o fundo daquela verdade. Eles não puderam. Então eles não viram porque eles não estavam acompanhando as Escrituras. E hoje é a mesma coisa. O povo não tem tempo para ler a sua Bíblia. Tem tempo para ler jornais? Talvez. Brincar de palavras cruzadas, de palavrinhas, né? Outras revistinhas. E por que não dizer, né, como o celular hoje, a ciência tem roubado muito da pessoa de buscar as coisas de Deus. Então o que se faz muito é isso. Então não tem tempo para examinar a Escritura, não tem tempo para ver os sinais dos tempos. O que Jesus prometeu, o que Jesus está fazendo, ninguém tem tempo para analisar isso. Aí quando a coisa acontece, fica todo mundo alvoroçado por causa disso. Mas já foi avisado. Mas eles não estão acostumados com isso. Eles costumam com credo, com dogma, com preceitos e esquecem de examinar o que Deus disse, né? Então hoje é a mesma coisa, não tem tempo para ler a Bíblia, né? Veja examiná-la. Jesus disse, vós errais, é um erro não conhecer a Escritura e nem o poder que há nela. Mas não é conhecer a Bíblia, falar conhecer, não é isso. Todo mundo sabe o que é a Bíblia. Mas vós errais não conhecendo as Escrituras, o significado daquilo. Muitos conhecem ela por letra, conhecem muito pouco até através dos salmos. E você vê em cartazes, de pendurado tudo até canto. Mas vós errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder que há nela. Outra ocasião ele diz, quem crer em mim, como diz as Escrituras. Amém? Vê, ele sempre referiu-se às Escrituras. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Outra ocasião, ele diz, está escrito, somente ao teu Deus adorarás, só ele prestará culto. Está escrito. Quando Satanás, em Mateus 4,8, ele foi atrapalhar, tentar pegar Jesus alguma coisa lá, então ele colocou 3 ocasiões de Jesus. Inclusive uma delas citou o Salmo para Jesus. Mas Jesus, sendo o autor da palavra, né, ele diz, mas também está escrito. E nós precisamos ver isso. E quem crê em mim, ele diz, como diz as Escrituras, né, como dizem os teólogos, como dizem os homens grandes da época, os estudiosos, né, que saem do seminário todo inchados com tantas coisas que foram lá para aprender um punhado de coisas que não deveria ter aprendido. Mas Jesus é claro e taxativo. Ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, do seu interior. Amém? É uma fonte inesgotável o poder de Deus. Quando você crê em Deus, você vai encontrar isso. Então, nós precisamos analisar e ver através das Escrituras o sinal que Deus tem enviado nesta era, gente. Nós estamos sempre batendo nisso, que Deus tem enviado uma voz nesta era que estamos vivendo. Antes que as pragas desse aqui,
antes que toda a Bíblia se cumpra nesse final de tempo. Mas o povo não está dando crédito, eles estão vendo outros sinais, querendo achar melhora para a humanidade, querendo achar melhora para o mundo, e por que não dizer, querendo às vezes até contradizer o que diz a Escritura. Tentando movimentar, tirar algo que a Escritura já taxou isso, que vai ser dessa maneira. Então, os grandes estão tentando fazer isso, mas nós temos que ficar com o que diz as Escrituras. Amém? Então, é o verdadeiro sinal que se deixa passar por algo. E o povo não está nem. Quando eles ouviram pela primeira vez que quando Jesus era nascer em Belém, nossa, aquele foi um mau movimento ali. E sempre é assim. Então, quando qualquer catástrofe, qualquer coisa começa a acontecer, o povo põe todo mundo imundo, perturbado. Mas por que não examina isso aqui, Escritura? Por que não toma a palavra de Deus? Não toma a mensagem da hora para que você seja bem guiado por Deus? Mas quem crê nele, como diz as Escrituras. Não o fulano de tal, pássaro raro, por mais bem intencionado que ele possa estar, e fazer um bom quadro, um bom argumento sobre tal assunto. Não é isso que funciona. O que funciona, nós recebemos a palavra completa, sendo o autor da palavra, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E tudo o que há nela que diz para nós fazer, nós vamos fazer. Independente de quem quer que for que não faça. Nós vamos fazer, nós devemos, o nosso dever é para com a palavra de Deus. Amém? É isso que precisamos. Então, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, o sinal de Deus nessa era está dentro das Escrituras, mas o povo não consegue entender. Aí, até perguntaram uma vez para o irmão Brano, profeta dessa era, mas onde é que está o nome Brano na Bíblia? Mas o profeta disse. E os sinais que acompanham provam que ele está lá. E eles querem ver que quando Jesus falou, ele virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eles não conseguem ver isso. Mas quando ele diz, eu digo-vos que Elias já veio, quem era? Era João Batista. Ele disse que colocaria o Espírito e virtude de Elias diante dele, que abriria o caminho da primeira vinda. Mas quem veio? Qual Elias que veio? Mas veio João Batista, mas era o Elias, que ele disse que era o precursor, mas agora veio João Batista, mas era João Batista, que estava cumprindo exatamente, preparando o caminho para que aquele que após ele viesse, que era Jesus, batizaria com fogo. Não é isso verdade? Eles esqueceram de preocupar com isso. Aí eles falam que é falso, falam isso porque não tem isso. Então, mas onde é que está então? Vê lá, se você vê o nome João Batista, quando falou lá que falou que era o Espírito e virtude de Elias. Eles ignoram essa parte. Mas por isso que eu digo, você tem que crer em toda a palavra de Deus, não buscar argumento. Se for nessas escolas teológicas, atrás de homens aí, né, que tem cabeça grande, tanto estudar, e vão tentar fazer você a descrer das Escrituras. Mas continuo dizendo, quem crê em mim, disse Jesus, como diz as Escrituras. Amém? Então não importa o quanto o homem de Deus faça, ele não é bem visto quanto um que não é de Deus. Sempre é dessa maneira. O mundo todo protege aquele, fala que ele está certo, porque isso, porque aquilo, ele está de mão dada com a deliberação, está virado com esse, com aquele, ele está agrupado com A, B, C e D. Irmãos, nós temos que estar com a palavra de Deus. Não importa se você tem que ficar sozinho, mas você tem que estar com a palavra. Tem que estar com a síndrome do Senhor, sabe por quê? Porque o maior amigo que você tem é Jesus Cristo. Além dele ter companheirismo com você, além dele te curar, te libertar, te salvar, ele vai te levar para a glória. Agora, por que eu trocaria esse companheirismo de Deus por outra coisa? Passageiras, banais? Jamais, irmãos. É por isso que você, que ainda não foi batizado, ainda que você ainda não conhece, não consegue enxergar a Deus de perto, você tem que ter os seus corações compungidos diante de Deus, para que você possa fazer sua decisão e estar ao lado de Jesus. Não é ao lado de um credo, de um dogma, de uma receita, de uma religião, não. Ao lado de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e todos aqueles que ficaram ao lado de Jesus foram bem-sucedidos. Eu creio que você quer ser bem-sucedido e você quer ir para a glória de Deus. Escapar da corrupção que há no mundo, do pecado, da vaidade que estão de perto, rodeia e domina todo mundo.
Que Deus te abençoe e Deus te ajude. Nós vamos aqui ouvir a partir do parágrafo 31, o amor vai falar o que eu já disse aqui umas coisas, mas que sirva de ajuda para você, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus te ajude. Então vamos ouvir e não vamos deixar o sinal de Deus passar por alto. Tem gente que fala, mas não precisa ouvir, não. Que fala só os pregadores, nunca precisamos ouvir Deus. Precisamos ouvir Deus. Eles tentam escantear isso do lado, que é o sinal de Deus verdadeiro que eles estão deixando passar por alto. Eles estão trocando isso por credo, por dogmas. Mas eu digo a vocês de todo o meu coração, nunca façam isso, mas sejam sempre ao lado da palavra, para o que der e vier. Não recuem um centímetro nada, mas avance pela fé, crendo nessa mensagem, sabendo que a vida escapa de Deus, é a voz de Deus para nossos dias que estamos vivendo. Depois dessa não terá uma outra voz mais não. Essa é a última voz, é a voz da meia-noite, é a voz que está chamando, eis é um noivo, sair ao encontro. E que você, meu irmão, minha irmã, possa estar com as lamparinas adereçadas, com azeite da botija. Aleluia! Estar preparado para que quando ele vier, você vai no seu rápido. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Vamos lá então, a partir do parágrafo número 31 da mensagem, um verdadeiro sinal que se deixa passar por lá. Deus abençoe. A true sign that's overlooked. Man has sought for signs all the way from Pharaoh unto O homem tem buscado sinais desde Faraó até hoje. And Jesus told us of a time there would be E Jesus disse-nos de um tempo que haveria buscadores de sinais, e disse que uma geração íntima e adúltera buscaria sinais. But yet they would receive a sign. Todavia, eles receberiam um sinal. That generation E essa geração havia de receber um sinal da ressurreição, which would be a weak, wicked and adulterous a qual seria uma geração fraca, ímpia e adúltera, que receberia um sinal da ressurreição. But as this scripture that lays before us, Porém, como esta escritura que encontra-se diante de nós em Ezequiel, capítulo 24, versículo 24, este profeta foi feito um sinal. and that's the sign E este é o sinal sobre o qual eu desejo falar. Amém. This man was made a Este homem foi feito um sinal para Israel. E de ponta a ponta, através das escrituras, Deus tem usado os seus profetas como sinais. Amém. Eles sempre foram negligenciados. Eles nunca parecem captar esse sinal. Eles estão sempre procurando um sinal de emoção. Até mesmo os fariseus dos dias de Jesus disseram: mostra-nos um sinal do céu. Porém, Jesus explicou a eles que receberiam um sinal. Vós já recebestes um sinal. Sabeis diferenciar o céu. Podeis olhar nesse sinal. Dizem: se está de um vermelho sombrio, amanhã haverá tempestade. Se eles houvessem olhado no sinal, eles haveriam olhado para ele e reconhecido que ele era o sinal de Deus para eles. Amém. Porque as suas profecias concernentes a ele estavam sendo cumpridas diante de seus olhos. Porém, eles ainda esperavam por um sinal. How strange it is that man will do that. Como estranho é que o homem faça isso. Espere por um sinal quando um sinal está bem com ele, bem entre eles. Now Israel had Agora, Israel havia entrado nessa condição. and sometimes the torture. Now that sign has Algumas vezes a tortura que esse sinal tem que passar é espantosa. the torture that Jesus went through to prove the sign of God. A tortura que Jesus passou para provar o sinal de Deus, que ele era o Messias. We find out here this young prophet. Nós encontramos aqui que este jovem profeta chamado Ezequiel constantemente tornou-se um sinal o tempo todo. Como ele torturou a si mesmo. One place here we find where he lay. Um lugar aqui nós encontramos onde ele se deitou sobre seu lado esquerdo por 390 dias. God told him to get some beans. Deus disse-lhe para apanhar algumas favas e um pouco de guisado, colocar tudo junto e cozinhar, e colocar isso do seu lado, e colocar sobre um ladrilho, e deitar-se somente sobre seu lado esquerdo, sem virar-se,
por 390 dias. Think of it. Pense nisso. And then it said, turn over on E então the disse, side and vira-te sobre teu lado direito e deita ali 40 dias novamente. And he said, you're what you see. E ele disse aqui, o que você está vendo? Ezequiel disse, porque estás levando a iniquidade do povo. Cada dia eu contarei 1 ano para ele. Sendo que cada dia que ele deitava-se ali, isso significava 1 ano que eles estariam em cativeiro. E que as suas iniquidades seriam lembradas a Deus e Deus não ouviria mais suas orações. But the torture that man Porém, a tortura que esse homem teve que passar, why would that be necessary? por que isso seria necessário? Many has wondered why would such a thing be Muitos necessary. têm se perguntado por que tal coisa seria necessária para um homem fazer. It's because that people won't read the word. É porque esse povo não lê a palavra e eles não oram. So Então, God is sovereign and He sends desse His modo, Deus é soberano. E ele envia seu profeta para ser um sinal. The people won't read. As pessoas não leem, elas não têm vontade de ler. E elas não oram porque elas estão muito... Tem outras coisas para fazer. Elas não podem tirar um tempo para orar. A Bíblia é tediosa para eles. Não tem suficiente ação para esses dias modernos ou para qualquer dia. Você sabe, eu creio que foi Paulo que disse: vós sois epístolas de Deus, lidas por todos os homens. God uses people for signs. Deus usa pessoas como sinais para mostrar seu sinal. E muitas vezes esse sinal, e quase que toda vez, a não ser que seja com o povo eleito, deixam esse sinal passar por alto. E ele é criticado, escarnecido, lançado fora, e considerado, até mesmo no Antigo Testamento, nos dias dos profetas, eles eram considerados pessoas mentalmente perturbadas. They thought those prophets were Eles pensavam que aqueles profetas eram psiconeuróticos, que eles tinham algo errado com suas mentes. and they'd see him come. E eles os viam vir do deserto e operarem sinais, e então retornarem ao deserto novamente. And they would make fun of them. E eles zombavam deles porque eles não conheciam a Escritura. Jesus told the Pharisees one time. Jesus disse aos fariseus uma vez concernente à ressurreição, They said, eles disseram, nós tínhamos a lei diz que se o irmão morrer e deixar uma mulher sem filhos para ele, que o irmão dele tome a mulher e suscite filhos ao morto. They said we had one. E disseram, nós tínhamos um que teve 7 irmãos, e o primeiro tomou sua mulher e morreu sem deixar semente. And then his Então seu irmão a tomou e logo morreu, e adiante até o 7º, e finalmente a mulher morreu. So now in the resurrection, Disseram, agora na ressurreição, depois dos 7 será a mulher? Oh, eu amo essa palavra. Jesus said, you do always err. Jesus disse, sempre errais, não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. Ah, como ele proclamaria intrepidamente isso hoje se ele estivesse aqui de pé. You always err. Sempre errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. The power of God associated in the O scripture. poder de Deus está associado na Escritura. Vós errais grandemente. Então ele prosseguiu para dizer, na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos. Agora ele não disse que seriam anjos, mas seriam como os anjos. As glândulas sexuais estariam fora deles. Eles não se casam, nem se dão em casamento. We're living in the day of Nós estamos vivendo no dia da mortalidade, ou do mortal, dias de reino mortal. but there's coming a day Porém, está chegando o dia quando há um reino imortal que se aproxima. in that immortal kingdom. Esse reino imortal é onde os redimidos viverão. Aqueles que têm sido redimidos e têm a vida que deixa esse corpo para retornar ao Deus que é Deus. Retornará novamente da árvore da vida algum dia para reinar para sempre. How this young man, young prophet, sacrificed to give his entire life. Como esse jovem profeta, sacrificou e deu sua vida inteira para ser o sinal ao seu povo da punição que iriam receber, porque eles estavam o que nós chamaríamos indiferentes. They
Eles não desejavam nada a ver com Deus e não criam naqueles profetas e apenas zombavam dele. Porém, além disso, não importava o quanto eles não desejassem crer, Deus cuidou que, de qualquer forma, recebessem. Jezabel não quis admitir que Acabe era seu pastor, porém ele era. Deus cuidou que, de qualquer forma, ela recebesse o sinal. Desse modo, é esta nação hoje. O justo e honesto Deus, pela sua palavra, não poderia deixar qualquer coisa que estamos vendo preparando-se para acontecer sem ter o sinal em algum lugar. Ele sempre teve. Agora, nós temos que procurá-lo. E eu estou seguro que as pessoas que têm bom entendimento da Escritura sabem como olhar. Noé foi um sinal em seu dia para o povo do juízo vindouro. Noé, em seu dia, foi considerado um fanático. Ele foi um profeta. Ele foi considerado como quem não tinha a mente boa. E o homem martelou com afinco, por ano após ano, construindo uma arca quando nem mesmo havia água sobre a terra, a não ser a que estava nas nascentes. E ele predisse algo que era ridículo para a mente carnal. Ele disse, vem água do céu. Sem dúvida alguma que muitos diriam para ele, mostra-me onde está. A ciência diria, eu posso provar que não há água ali em cima. Todavia, se Deus lhe disse que ela vinha do céu, Deus cuidará que sua palavra seja cumprida. Enquanto não havia ainda água à vista, ao passo que nunca houve uma nuvem no céu, nunca choveu uma gota, não havia tal coisa como chuva. Todavia, todo o tempo, Noé estava preparando a arca para a chuva. Era uma evidência viva que este profeta cria no que estava falando, pois ele estava apontando-se para isto. Qualquer pessoa que verdadeiramente crê no que está falando se aprontará para isso. Posso parar bem aqui apenas um minuto sobre o dia de Noé, como Jesus disse. Assim será na vinda do Filho do Homem. Se as igrejas hoje crescem no que estão falando, eles praticariam o que falam. Como poderíamos estar construindo grandes estátuas de construções, em milhões de dólares em edifícios, em grande expansão de organizações, e coisas assim, e pregando que Cristo volta a qualquer hora? Como nós poderíamos continuar olhar para as nossas congregações e vê-las separando-se do poder de Deus e entrando em um mundanismo e trazendo para dentro da igreja e misturando-o, e nós permitimos? Por causa da popularidade e por causa da opinião popular e divergências denominacionais, tentando superar em crescimento a próxima organização. Como nós poderíamos praticar o que pregamos? E o mundo vê isso, eles sabem disso. Deste modo, a religião se tornou uma coisa de apenas como que meramente pertencer a alguma ordem, ou pertencer a uma sociedade de algo. Religião, a salvação de Cristo, não é uma sociedade, não é unir-se a algo, é uma experiência viva. Glória a Deus. Agora, Noé estava produzindo o que ele estava falando. Ele disse, virá uma inundação de juízo sobre esta geração injusta. Deus derramará chuva do céu e inundará a terra inteira. E não somente ele estava fazendo isso, porém ele estava fazendo um meio de escape e proclamando ao povo para vir a isso. Porém, eles não davam ouvidos a ele.
Porém, Noé, como profeta, foi um sinal para aquela geração. Um sinal do qual se falou mal. Um homem que era considerado ser um insano, preparando algo que não havia evidência em um lugar nenhum, ou nunca houve. E alguma vez isso serviria para alguma coisa. Porém, essa é a maneira que as pessoas parecem pensar hoje. Eles podem pensar em abrigo contra a precipitação radioativa. De que ele servirá um abrigo contra a precipitação radioativa quando nem mesmo haverá uma árvore ou rocha de sobra na Terra? Verdade. Nós temos um abrigo contra a precipitação radioativa. O cristão tem. Como eu disse alguns domingos atrás, ou pensei em algum lugar na estrada, não é um abrigo contra a precipitação radioativa. É um abrigo para cair dentro, onde nós caímos dentro, arrojadamente, com todo o nosso coração e toda a nossa alma e toda a nossa mente dentro de Cristo, a arca de Deus de segurança. Amém. Porém, Noé é um neurótico considerado naquele dia. Através da loucura da pregação, ele operava o sinal diante das pessoas, dando-lhes advertência, condenou o mundo construindo uma arca, onde não havia água para ela flutuar. Ele condenou o mundo. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 11. Ele condenou o mundo e salvou sua própria casa ao preparar-se e ser um sinal para Deus dos juízos que se aproximavam naquele dia. Amém. Que coisa gloriosa! Anos mais tarde, veio um outro sinal, que foi Moisés, um profeta. Esse era o sinal de Deus para Israel. Eles haviam estado 400 anos em escravidão. E Deus preparou um sinal para eles pouco antes da libertação. Ele era um sinal de libertação para Israel e um sinal de juízo para o Egito. Noé era um sinal de libertação para seu povo e um sinal de juízo para o mundo perdido, os incrédulos. Verdade. As mesmas águas que sufocaram o mundo e afogaram o mundo foi o único meio de salvar Noé. A única coisa que poderia salvá-lo foi o juízo. Verdade. A única coisa que salvará a igreja hoje é o juízo. Deus fazendo o juízo pelo prumo. Porém, Noé pregou o mesmo. Ele tornou-se um sinal. E agora Israel, depois de 400 anos, eles começam a clamar por libertação. E Deus nunca revela a si mesmo e mostra a si mesmo até que seu povo esteja pronto para receber o que ele mostra. Verdade. Agora, o que poderia ser dito nesse mesmo ponto? Como que Deus tem deixado essa nação nua? Eles não são inocentes. Os jornais têm publicado isso ao redor e ao redor e ao redor. Sinais de sua vida têm sido produzidos e eles continuamente seguem adiante como se eles ignorassem isso. É verdade. Eles estão sem nenhuma excusa. Nós estamos no fim. Deus somente envia seus profetas quando o povo deseja um profeta. Deus envia seu sinal quando o povo está pronto para um sinal. Porém, a coisa é que poucas vezes as pessoas elas chegam a um ponto que desejam emoção ou desejam algo. Mostra-nos o sinal do céu. Porém, quando Deus envia um sinal, então elas não desejam vê-lo. Verdade. Esse modo está escondido dos olhos dos sábios e entendidos para ser revelado aos pequeninos que aprenderão. Aleluia. Deixaram-no passar por alto o sinal.
Verdade. Como Israel deveria ser conhecido quando aquela criança adequada nasceu. Eles pesquisaram ali e viram pelo tempo dos anos em que eles estavam vivendo, o povo será estrangeiro por 400 anos em terra estrangeira. Porém, então eu os tirarei para fora. Eles deveriam ter conhecido que o tempo estava próximo, quando viram o nascimento daquela criança adequada. E até mesmo a mãe e o pai, Andão e Jacobed, não tiveram medo dos mandamentos do rei. Eles só puseram bem lá no rio onde os crocodilos estavam. Nenhum deles pôde mordê-lo. Aleluia. Eles viram que havia um sinal, porém eles o ignoraram. Eles não estavam prontos para isso. O trouxe exatamente para dentro e colocou bem no palácio de Faraó. E deixou que Faraó o criasse e desse toda a instrução que ele pudesse obter para mostrar a Deus como ele faz as coisas. E logo levou-o para trás do deserto, deixou esquecer a respeito de tudo. Faraó estava treinando-o então. Deus estava treinando-o. Amém. Faraó demorou 40 anos para treiná-lo. Então, Deus demorou 40 anos para treiná-lo, para deixá-lo esquecer a respeito de tudo. Aleluia. O treinamento do homem e o treinamento de Deus. Faraó estava treinando um filho para ser líder, um diplomata, para um guerreiro, um lutador, para o surgimento de um outro faraó que mantesse o Egito em seus lugares altos, abatendo todas as outras nações e fazendo pagar tributos a Faraó. Porém, Deus o levou para trás do deserto, tirou tudo isso dele e mostrou-lhe um espaço de tempo de 5 minutos através de uma taça Aleluia. que ele era o Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Ele tirou todo o temor dele e o preparou. Ele era um sinal. Deus deseja que seu povo ore. Amém. É quando Israel ficou tão sobrecarregado, numa tal condição, eles não poderiam seguir mais adiante. O tempo deles havia se cumprido. E suas cargas encontravam-se mais além do que eles pensavam. Então eles começaram a orar. E quando o povo começa a orar, então Deus começa a ouvir. Amém. Era o tempo da palavra de Deus ser cumprida. E desse modo, quando Andão e Jacobed viram que era tempo para a palavra de Deus ser cumprida, eles entraram em oração a Deus. E normalmente os que oram são esses que têm a carga, os que recebem algo. São os que oram, que são ordenados de Deus para fazer isso. Nós estávamos falando esta manhã, na mesa do café da manhã, enquanto estávamos nos apressando para terminar algumas torradas, assim por diante, para chegar à igreja. Houve algo que foi dito sobre um certo homem que havia se afastado daqui, que havia voltado a fumar cigarros depois que ele havia sido curado de câncer. Eu disse, que triste. Desse modo, então, alguém falou e disse, essa é a coisa mais horrível que há de largar, fumar cigarro. Eu disse, eu sei disso, porque é um demônio. E eu disse, é um demônio. Eu disse, e você não pode parar com isso, a não ser que o poder de Deus esteja sobre você. Eu sei de 2 sujeitos na minha juventude, ambos desejavam ser homens de Deus. Um deles, tão logo que eu vier a Cristo, ele começou a acender um cigarro. Ele fumava 5 ou 6 maços de um dia, apenas assentava-se e apenas acendia um com o outro durante todo o dia. E ele tentou acender um outro cigarro e algo não lhe deixou fazê-lo. Ele foi até o fogão, não sabendo que as escrituras conderam aquelas coisas, e abriu o fogão e empurrou o maço para dentro do fogão. E isso pôs fim no assunto. E onde um outro sujeito que desejava tornar-se cristão, e ele se esforçou ao máximo, ele clamou ao Senhor. Ele parou com eles por 2 ou 3 semanas, e quando ele voltou a si nessa condição, ele perdeu o juízo. E voltou a si, e encontrou-se no quintal, batendo um pedaço de estanho fora de si.
Correu para dentro da casa bem rapidamente e apagou os seus cigarros e fumou um maço antes que saísse de casa naquela tarde, exatamente um após o outro. Veja, um foi chamado. Ninguém pode vir a mim, exceto que meu Pai o traga. E todo aquele que o Pai tem me dado virá a mim. Amém. Glória a Deus. O que a advertência significou foi vida para um. Ele viu. Você não pode ver, a não ser que Deus o revele. Está escondido dos olhos dos sábios e prudentes. É revelado aos pequeninos, tais os que aprendam. Isso é correto. Arão e Joquebede sabiam que era tempo. A hora estava próxima. E eu desejo dizer isso enquanto estou falando disso. Não é aquele que deseja ou aquele que corre. É Deus que mostra a misericórdia. Isso é correto. É Deus. Então hoje, deixe isso penetrar tudo. Se hoje Deus o chamou e você se separou das coisas do mundo e o poder glorioso de Deus o tem santificado dessas coisas, você deveria ser a pessoa mais feliz que há no mundo. Havia milhões que fariam isso se pudessem, porém não pode. Não é para eles terem isso. Este é o dia quando uma igreja é chamada para fora, separada. É diferente do que costumava ser. Sim. Quando as pessoas começam a orar, quando Israel começou a rogar por um profeta, Deus teve o profeta. Deus tinha o profeta o tempo todo, porque Deus sempre está um passo à frente dele. Amém. Ele estava com o homem preparado, porém, ele estava esperando que as pessoas fossem orar, para as pessoas desejarem. Quão típico eu poderia dizer que é hoje? O que nós necessitamos hoje não é de um revivalista, não é de um outro homem com uma grande organização que consiga fazer que todos os grupos se organizem juntos. O que nós necessitamos hoje é de um profeta enviado de Deus, uma mensagem que condene o mundo. Amém. Deus pode ser o homem, se tão somente as pessoas estiverem prontas para isso. Vocês sabem o que eu estou falando. E talvez já o tenha em algum lugar do mundo. Porém, as pessoas têm que desejar isso. Deus não empurra coisas para dentro de sua garganta. Você tem que desejar. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Isso é correto. Amém. Graças a Deus, né? Deus abençoe a todos nesse momento de adoração. Que coisa maravilhosa quando sabemos que Deus fala conosco, né, irmãos? Deus abençoe a cada coração sincero ele aqui nesta hora, né? Quando o Espírito Santo manifestado hoje, nesses dias, estamos vendo através de uma mensagem profética, nos mostrando novamente e voltando-nos para a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe. Temos alguns irmãos na conexão, queremos agradecer a Deus e aos irmãos. Temos Mateus Jesus de Família, Neudir Inácio, Deus abençoe, Paulo Martins de Família, Tatiana Norberto de Família e Daniel Santos. Deus abençoe, muito obrigado. Amanhã, quinta-feira, Deus permitindo, nós vamos continuar essa mensagem, né? Creio que paramos no parágrafo 78. Vou marcar aqui para não perder. Parágrafo número 78. E amanhã nós vamos continuar mais uma porção dessa palavra. Que o Espírito Santo te ajude. Que você possa ter seus olhos abertos. Que você possa caminhar na luz do Evangelho. Crendo de Gênesis a Apocalipse. Crendo em todo o assim do Senhor. Se você não compreende muitas coisas, o importante para você, para mim, é crer que realmente é a vontade de Deus, que é a sua palavra. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Nós vamos ouvir mais uma ou duas faixas musical e depois nós vamos para o encerramento, tá bom? E se você estiver doente, enfermo nesta hora, creia na cura e libertação. Eu vou oferecer uma oração, creio que muitas pessoas são abençoadas. Amado Deus, poderoso e eterno Pai, eu peço a Ti por graça e misericórdia, se tem algum irmão, alguma irmã, algum ouvinte em necessidade, Deus, física e espiritual, nós colocamos em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor repreenda todo mal. Ó Deus, refrigere esses corpos,
Oh Deus, que eles possam estar animados para te servir. Tira todo o espírito de enfermidade, Pai, e coloca, Deus, cura, libertação nesses corpos cansados, fadigados, aflitos. Quantas pessoas precisam de ajuda, Pai, como os irmãos lá do Rio Grande do Sul e outros mais. Senhor, entra com providência, cuida de cada um. E é no nome santo de Jesus Cristo, te pedimos por essas bênçãos, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho e dedicação. Nós vamos ouvir aqui mais um ou talvez 2 hinos, tá bom? E nós vamos deixar já finalizar aqui, tá bom? Deus abençoe. Senhor Jesus, em minha frente veio desta canção, te peço de coração, voz do seu santo nome, põe no coração do homem, pureza e compreensão. Porque aqui na terra os homens só pensam em guerra, maldade e destruição. Esquecendo sem temor que pela lei do Senhor nós somos todos e isso onipotente. Faça com que essa gente tenha paz e união. A imprudência não compensa, é preciso ter mais crença, se quiser a salvação. Maldade e destruição. Esquecendo sem temor que pela lei do Senhor nós somos todos irmãos. Por isso, onipotente, faça com que essa gente tenha paz e união. Amém. A imprudência não compensa, é preciso ter mais crença, se quiser a salvação.